Python é uma das linguagens de programação mais usadas no mundo, é fácil de aprender para quem está começando, tem ferramentas prontas para quase qualquer aplicação, é a linguagem mais usada na área de dados, na área de inteligência artificial e em automações, além de ser muito usada também no back-end de sites, na parte de desenvolvimento web, e é usada por empresas gigantes como Instagram, Globo.com e até a Google. JavaScript é a linguagem de programação da internet. Quase 98% dos sites da internet usam JavaScript. É a linguagem que permite você ter animações e interatividade, dinamismo dentro dos sites. É a única linguagem de programação que permite meio que de forma sozinha você fazer tanto o front-end quanto o back-end de um site, ou seja, o full stack. Com o React Native conseguiu expandir a capacidade para também desenvolver aplicativos mobile. E curiosidade, o JavaScript quando foi criado, ele se chamava Mocha. Mas ele foi renomeado para JavaScript para tentar se aproveitar da hype que na época tinha o Java, que era uma das linguagens de programação mais usadas da época. Só que Java e JavaScript não tem nada a ver uma coisa com a outra. Java é uma linguagem de programação orientada a objeto e multiplataforma. Isso significa que com ela você consegue criar aplicativos para computadores, aplicativos para celular, sistemas web e vários tipos de sistemas diferentes. É uma linguagem usada em bilhões de aparelhos ao redor do mundo, porque é a linguagem usada no Android, além de ser muito usada para construir softwares empresariais e muitos programas que rodam em muitos computadores. E foi, por exemplo, a linguagem escolhida para desenvolver o jogo Minecraft. Kotlin foi uma linguagem desenvolvida pela JetBrains, que é a criadora do PyCharm e do IntelliJ, que são dois editores de código. Ela se tornou a linguagem oficial do Android para desenvolvimento de aplicativos e ela se comunica meio que de forma nativa com o Java. Isso significa que com o Kotlin você pode chamar funções no Java e com o Java você pode chamar funções no Kotlin também. E ela foi feita meio que para ser mais concisa do que o Java. TypeScript. TypeScript é uma versão do JavaScript, não do Java, do JavaScript, com tipagem de dados estática. Basicamente, para você conseguir criar aplicações de uma forma com práticas mais avançadas de código. Então, ela é usada, assim como JavaScript, para o desenvolvimento web, tanto para a parte de front-end quanto para a parte de back-end. E com o TypeScript, você faz uso normalmente dos frameworks que são muito famosos nessa parte de desenvolvimento web, como Node, React, Angular, Vue, assim como o JavaScript. HTML e CSS. Não são exatamente linguagens de programação propriamente ditas, porque com elas você não consegue criar programas que você vai executar esses programas para fazerem algumas coisas. O HTML é considerado uma linguagem de marcação, ou seja, ele permite você criar textos e elementos dentro das páginas. Ele essencialmente marca o que deveria aparecer em cada lugar da página. Então ele é usado, por exemplo, para criar a essência, a estrutura das páginas da internet. Os textos, as imagens, o vídeo, o que vai aparecer ali. Já o CSS é uma linguagem de estilização, ou seja, ele consegue adicionar estilo aos elementos HTML. Então você tem lá um texto e uma página completamente padrões e cruas com HTML feias mesmo, e com CSS você consegue tornar elas bonitas, formatando, ajustando em algum lugar da tela específico, dando algum tipo de efeito visual para ela. Então ele é usado essencialmente para deixar as páginas da internet mais bonitas. C é uma das primeiras grandes linguagens de programação e ela se tornou a base de várias outras linguagens de programação. Então ela é considerada meio que uma linguagem mãe, porque pensa que o Java, o C Sharp, o C++, o PHP e várias outras linguagens de programação foram criadas com base em C. Ela é uma linguagem muito mais difícil de aprender, mas que ela também te dá mais controle sobre o funcionamento de todos os detalhes do computador ou qualquer hardware onde você esteja programando em C. E por conta disso, ela é uma linguagem muito usada por sistemas operacionais, justamente para você poder ter todo esse nível de controle que você vai precisar. C++. É como se fosse uma versão turbinada do C, implementando o conceito de orientação a objeto dentro do C. Ele é muito usado para aplicações que precisam realmente de um alto desempenho e de otimizações muito detalhistas, como, por exemplo, para criar jogos complexos e programas de altíssimo nível. Então, se você for reparar, a Unreal, que é uma das principais engines, ferramentas de criação de jogos, usa C++. E C++ é usado pela Microsoft, pela Adobe, pela Google e várias outras empresas. C Sharp. C Sharp foi desenvolvida pela Microsoft para meio que ser uma evolução do C++ e ela cresceu muito nos anos 2000. E até hoje ela acaba sendo uma das principais linguagens usadas, principalmente com o framework .NET. Com ela você consegue desenvolver aplicativos, jogos, programas de computador para poder rodar dentro do Windows, por exemplo. E ela é a linguagem usada pelo Unity, que é uma outra ferramenta de desenvolvimento de jogos, para justamente criar jogos complexos também. Rust é uma linguagem mais recente, mas que tem crescido muito atualmente e que os programadores costumam gostar bastante. Isso porque ela consegue fazer aplicações extremamente performáticas, ou seja, aplicações que são, quando prontas, eficientes e muito rápidas, ao mesmo tempo em que ela é uma linguagem prática de você programar e que ela já foi criada para evitar uma série de problemas e falhas de segurança que outras linguagens de programação talvez você tenha que por conta própria resolver.
Ela foi criada em 2010, só que ela já foi adotada por grandes empresas como a Mozilla, como a Microsoft e outras séries de empresas para ser usada justamente em partes críticas dos seus sistemas por todo esse benefício que a linguagem de programação tem. Go. Go foi uma linguagem criada pelo Google. Ele é muito usado para criar APIs de alto desempenho dentro do Google. Então, que precisam de performance, que precisam de velocidade, mas sem abrir mão da velocidade de criação de código e manutenção do código, por ser uma linguagem mais simples mesmo de programar. Então, também ela tem crescido muito por conta dessa combinação de simplicidade e performance, mas aí mais focado já na parte de criação de APIs. PHP. PHP é uma das grandes linguagens usadas no back-end de sites, para você criar justamente a parte por trás do funcionamento dos sites, e ele é responsável por boa parte dos sites da internet que são feitos em PHP. Muito por conta de quando o PHP começou, que foi uma linguagem mais antiga mesmo, e porque o WordPress, que é um dos principais criadores de sites usados na internet, foi feito em PHP, e o Magento, que é um dos principais criadores de e-commerce usados na internet, também foi feito em PHP. Swift. Swift foi uma linguagem desenvolvida pela Apple para ser, digamos assim, a linguagem de programação nativa dos aplicativos para o sistema iOS. Ela é bem recente, ela foi criada em 2014 e ela surgiu para substituir o Objective-C, que era a linguagem então usada para criar aplicativos nativos para o sistema iOS. Hoje em dia essa linguagem é o Swift. R. R é basicamente uma linguagem de scripts, ou seja, ela foi feita para criar scripts, programas que você vai pegar e vai executar eles diretamente, e não para você criar sistemas complexos. O R ele foi feito para trabalhar na parte de dados e analytics, exclusivamente para essa aplicação. Então ele acaba sendo muito usado por pesquisadores e por estatísticos, e já vem com muitas coisas prontas para essa área de dados e estatística. Ruby. Ruby é uma linguagem criada que foi focada para o desenvolvimento web, em produtividade, simplicidade e desenvolvimento ágil. Então ela foi criada com esse core dentro dela. É principalmente usada no framework Ruby on Rails, para focado no desenvolvimento web, e é usada por algumas grandes empresas, como o Airbnb e o GitHub. SQL. SQL é a linguagem dos bancos de dados. Então ela foi criada para basicamente permitir você criar, fazer consultas, famosas queries, editar, interagir, fazer tudo o que você precisa com bancos de dados de forma geral. A gente chama de bancos de dados relacionais, os bancos de dados que costumam usar a estrutura do SQL. VBA. O VBA, Visual Basic for Application, é uma linguagem de programação integrada em todos os programas do pacote Office, que a gente ensina, inclusive, no canal #treinamentos. Então, o objetivo dele, basicamente, é permitir você fazer automações nos programas do Office, como o Excel, como o Word, PowerPoint, Outlook, Access e todos os programas do pacote. Scratch. Scratch foi uma linguagem de programação criada para justamente iniciantes e até crianças mesmo e adolescentes poderem aprender os conceitos básicos de programação de uma forma mais visual. Então a ideia do Scratch é justamente permitir uma programação visual em formato de blocos, para ensinar a parte de lógica de programação principalmente. Mas, evoluindo para o mercado de trabalho, naturalmente as pessoas começam a sair do Scratch e migram para outras linguagens de programação que permitem vocês fazerem mais coisas. Assembly. Assembly é uma linguagem de programação que a gente diz de baixo nível, ou seja, ela parece muito mais com a linguagem de máquina e menos com a forma com que o ser humano fala, tá? Então, ela é muito mais baixo nível do que quase todas as outras linguagens de programação que a gente falou aqui. Não é bem uma única linguagem de programação, mas sim um conjunto de linguagens de programação, dado que a arquitetura de cada hardware onde você está programando aquilo vai exigir adaptações diferentes do assembly. Existem várias outras linguagens de programação, como MATLAB, como Lua, que foi a linguagem de programação criada por brasileiros, Julia, Scala, e outras que não entraram nessa lista aqui, ou por serem muito específicas, ou simplesmente porque a gente acabou não incluindo na lista mesmo. Se quiser aprender a programar, é só se inscrever no canal aqui embaixo.